Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site, e se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Renato Amigo, seu professor de Química. Hoje nós vamos resolver mais uma lista aqui do nosso bloco 1, bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Dessa vez a aula 14, partículas fundamentais do átomo e definição moderna de elemento químico. Essa lista da aula 14, ela contém 10 exercícios que iremos resolver a partir de agora. No primeiro exercício aqui ele está dizendo o seguinte para a gente, olha só. Durante a fusão nuclear que ocorre no Sol, formam-se átomos do hélio. He, que é o símbolo do hélio. Aqui em cima a gente tem o número de massa, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. E aqui embaixo a gente tem o número atômico, que é o número de prótons. Está dizendo aqui, ó, esse átomo possui... E a gente tem que analisar a composição nuclear desse átomo. Aqui está dizendo que ele tem 2 prótons. E aqui em cima está dizendo que a somatória de prótons e nêutrons dá 4. Se eu sei que o número de prótons é 2, então o número de nêutrons só pode ser igual a 2. Então, nesse átomo, a gente tem 2 prótons e 2 nêutrons, que dá aqui corretamente a alternativa A de amor neste primeiro exercício. No segundo exercício, esse é um exercício que a galera cai direto, tipo uma pegadinha que a gente faz aí, um exercício simples, porém a galera tem um pouco de dificuldade para entender a lógica do exercício. Então olha lá, a glicose é um carboidrato muito importante para o funcionamento das células. Sua composição química pode ser representada pela fórmula C6H12O6, dado que o carbono tem 6 prótons, o hidrogênio tem 1 e o oxigênio tem 8. Em uma molécula desse carboidrato, a quantidade de prótons existente é... Ora, eu sei que cada carbono tem 6 prótons. Como nessa molécula eu tenho 6 carbonos, então eu tenho 6 vezes 6 prótons, dá 36.
Cada hidrogênio tem um próton e aqui eu tenho 12 hidrogênios, então eu tenho 1 vezes 12, que vai dar 12 prótons. Aqui o oxigênio tem 8 prótons cada um. Como eu tenho 6 oxigênios, eu vou pegar os 8 prótons de cada oxigênio e multiplicar por 6. Isso vai dar 48. Se eu somar todos esses valores, eu tenho um total de 96 prótons nessa estrutura, o que dá aqui, ó, corretamente a alternativa C de casa, tudo bem? Então aqui a ideia era você pegar a quantidade de prótons de cada átomo e multiplicar pelo número de átomos deste elemento que se encontra aí na molécula da glicose. Beleza? No exercício de número 3, nós temos aí o seguinte enunciado. Na Inglaterra, por volta de 1900, uma série de experimentos realizados por cientistas como J.J. Thomson e Ernest Rutherford estabeleceu um modelo do átomo que serviu de base à teoria atômica. Atualmente, sabe-se que 3 partículas subatômicas são os constituintes de todos os átomos: próton, nêutrons e elétrons. Dessa forma, o átomo constituído por 17 prótons e 18 nêutrons e 17 elétrons possui qual número atômico e qual número de massa sequencialmente. Então, olha só, se ele tem aí pra gente número atômico igual a 17, número de prótons igual a 17, e 17 então é o número atômico dele, tá certo? Porque o número atômico é o número de prótons que um átomo tem no seu núcleo, beleza? Então aqui a gente já começa com 17. Ora, se ele tem 18 nêutrons e eu quero saber o número de massa, basta eu somar o número de prótons e o número de nêutrons. Eu tenho aqui um total de 35, então eu teria um número de massa igual a 35. A representação desse átomo seria essa, e se você está curiosinho, curiosinha, esse átomo aqui é o átomo de cloro, um dos isótopos do átomo de cloro. Então a gente tem a alternativa correta, 17 e 35, a alternativa correta é a alternativa D de dado, beleza? No exercício 4, ele traz para a gente o seguinte, olha só. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas: número atômico com símbolo Z, número de massa com símbolo A, número de nêutrons com símbolo N e número de elétrons com símbolo E. Todos esses símbolos aqui maiúsculos. O oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de 3 átomos, O16, O17 e O18. No estado fundamental é quando ele está neutro. Esses átomos possuem entre si quantidades iguais de 2 grandezas apresentadas. Os símbolos dessas 2 grandezas são: olha só, se todos esses átomos são átomos de oxigênio, então o número atômico deles tem que ser igual, porque o número atômico é quem define o elemento químico, qual é o tipo de elemento químico. E como eles estão todos no estado fundamental, eles possuem exatamente a mesma quantidade de elétrons, porque o número de massa e, consequentemente, o número de nêutrons desses átomos é diferente. Então, o que eles apresentam igual? O mesmo Z e o mesmo E, o que está aqui na alternativa C de casa. Portanto, exercício número 4, alternativa C. No exercício de número 5, ele está dizendo o seguinte aqui para a gente, olha só. A química orgânica pode ser considerada como a química dos compostos de carbono, pois este é o elemento fundamental dos compostos orgânicos. Sabendo-se que A, que é o número de massa, é igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons, o número atômico de um carbono é 6. O seu número de massa é 12. Em relação ao carbono, responda: número de prótons. Número de prótons é igual ao número atômico, concorda comigo? Então aqui vai dar 6. Número de nêutrons. Ora, se o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, dá 12, e eu sei que desses 12, 6 são prótons, a consequência é que eu tenha 6 nêutrons. E o número de elétrons, como este átomo está neutro, tá certo? O número de elétrons é igual ao número de prótons. Então a gente tem 6 prótons também. A resposta aqui: 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Essa foi a questão de número 5. Na questão de número 6, a questão é extremamente interessante, né? Então ele dá uma tabela com 4 espécies químicas, o número de prótons de cada uma dessas espécies, o número de elétrons de cada uma delas e o número de nêutrons. Eu posso perceber aqui que 1 e 4
2 e 3 são elementos iguais, porque eles têm o mesmo número de prótons. Eu posso dizer também que a espécie 1, a espécie 2 e a espécie 3, elas apresentam mais elétrons do que prótons, ou seja, são espécies carregadas negativamente. A única que não é a espécie 3, porque tem o mesmo número de prótons e de elétrons, tá certo? E eu também consigo perceber que a espécie 1 tem um número de massa igual a 17, a espécie 2, 19, a espécie 3, 19 e a espécie 4, 16. Todas as informações eu retirei da tabela, tudo bem? A gente vai analisar agora as afirmativas, olha só. 3 e 4 são espécies neutras. Olha só, 3 até está neutro aqui, ó, 9 prótons e 9 elétrons. Mas a 4 não está neutra, ela tem 2 elétrons a mais, ou seja, a espécie química 4, ela tem 2 cargas negativas, tá certo? 2 e 3 possuem 19 partículas nucleares. Vamos lá. 2 tem 9 prótons e 10 nêutrons, tem 19 partículas nucleares. 3 tem 9 prótons e 10 nêutrons, também tem 19 partículas nucleares. Então aqui seria uma das alternativas corretas. Vamos ver. 1 e 4 possuem número atômico igual a 18. 1 tem um número atômico igual a 8. A 4 tem número atômico igual a 8. Então, cada uma delas possui um número atômico igual a 8 e não igual a 18, tá certo? Essa aqui tá errada. E 1 e 2 pertencem ao mesmo elemento químico. Não, porque o número de prótons dessas duas amostras, dessas espécies químicas, né? Ela é diferente. A espécie química 1 tem 8 prótons e a espécie química 2 tem 9 prótons, então a alternativa correta dessa questão de número 6 é a alternativa B de bola. Tranquilo? Na questão de número 7, essa é uma questão que ela estava no livro de um dos colégios que eu dei aula, e todo ano, os alunos do terceiro ano, se você estiver assistindo, imagino que não, porque você já se formou, já está tranquilão na faculdade, né? Mas de repente deu saudade do professor, foi assistir essa aula, certeza você vai lembrar que eu comentei isso em sala. Olha só, um sistema é formado por partículas que apresentam composição atômica, 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. A ele foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica. Pessoal, para um sistema ser quimicamente puro, eu só posso ter átomos do mesmo elemento químico, ou seja, átomos com o mesmo número atômico. E como ele disse pra gente que o número de prótons é 10, então para esse sistema ser quimicamente puro, eu tenho que adicionar novas partículas com exatamente 10 prótons. O número de nêutrons pode variar, mas o número de prótons não. E das alternativas A, B, C, D e E, a única que apresenta 10 prótons é a alternativa C. Então o sistema só vai ser puro se a gente adicionar partículas da letra C ali, que tem 10 prótons. Maravilha? Na oitava questão, também a questão pegadinha, coloco em prova, quando vai ver o resultado, a molecada fica doida, porque errou uma besteira, tá certo? Olha só, a representação indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Se eu estou falando composição nuclear, eu quero saber apenas o número de prótons e o número de nêutrons. Olha só para isso aqui, ó. 26 prótons e o número de massa é 56, ou seja, 56 é igual à somatória de prótons mais nêutrons. Se eu tenho 26 prótons, eu só posso ter 30 nêutrons, porque se eu somar 26 com 30, eu tenho os 56 que estão representados aqui, número de massa e número atômico. Lembra que no núcleo não tem elétrons, tá bom? Então a alternativa correta vai trazer pra gente 26 prótons e 30 nêutrons, que é a alternativa E de escola, tá certo? Então essa aqui também é uma pegadinha aí que a galera costuma cair bastante. Vamos então agora para os nossos últimos dois exercícios. Primeiro aqui o exercício de número 9, tá certo? Olha lá, as partículas fundamentais do átomo são o próton, o nêutron e o elétron. O número de prótons caracteriza o elemento químico e é chamado de número atômico. O número de massa de um átomo corresponde ao total de prótons e nêutrons que o mesmo possui no seu núcleo. O elétron possui carga negativa, o próton positiva e o nêutron não possui carga elétrica.
Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre o modelo atômico atual, julgue as afirmações a seguir. Então olha só a primeira. Uma partícula com 12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons é neutra? Cuidado, porque se você comparar prótons com nêutrons, vai dar igual. Mas o que você tem que comparar para saber se a espécie, se a partícula é neutra? Você tem que comparar prótons com elétrons. Como o número de prótons é maior, essa partícula é positiva. Por isso essa afirmativa ela é falsa, beleza? Olha só a afirmativa de número 2. Dois átomos neutros que possuem o mesmo número de elétrons pertencem ao mesmo elemento químico? Ora, se eles são neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se eles possuem o mesmo número de elétrons, também vão possuir o mesmo número de prótons. Átomos que apresentam o mesmo número de prótons são átomos do mesmo elemento químico, por isso aqui é verdadeiro. No item 3, olha só. O trítio possui um próton e 2 nêutrons. O deutério, um próton e um nêutron. Essas partículas pertencem a um mesmo elemento químico, apesar do trítio ser mais pesado que o deutério. Isso é verdade porque trítio, deutério e hidrogênio correspondem ao elemento químico hidrogênio, tá certo? Na verdade é trítio, deutério e prótio. Todos eles correspondem ao elemento químico hidrogênio, tá certo? Hidrogênio é tão top que até os isótopos dele têm nome, mas como eles têm o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico, e o trítio é mais pesado porque a somatória de prótons e nêutrons é maior que a do deutério. Beleza? Aqui no item 4, ele está dizendo o seguinte pra gente, ó. Um átomo de ferro possui número de massa 56 e 30 nêutrons. Um átomo neutro de ferro possui 26 elétrons. Ora, com o número de massa e número de nêutrons, eu calculo qual é o número de prótons. Eu sei, então, que o número de prótons é o número de massa menos o número de nêutrons. Essa conta aqui, 56 menos 30, dá os meus 26. E ele está dizendo aqui, ó, que tem 26 elétrons. Se é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, essa afirmativa é verdadeira. Se você estivesse fazendo essa prova, você ia assinalar 2 com 3, 5 com 4, 9. Você ia colocar aqui a somatória 0,9. E vamos agora para a última questão. A última questão, uma questão do Mackenzie, ela pede assim, ó, a soma dos prótons, elétrons e nêutrons do átomo, representada aqui pela letra Q, com o número de massa igual a 4x e o número atômico igual a 2x menos 2, que possui 22 nêutrons é igual a... Então a gente vai usar a nossa expressãozinha lá. Número de massa igual ao número de prótons mais nêutrons. Número de massa 4x, número de prótons 2x menos 2, número de nêutrons 22. Menos 2 mais 22 dá 20. Esse 2 passa para lá subtraindo. 4x menos 2x dá 2x. 2x igual a 20, x igual a 10. Não chegamos na resposta ainda. Eu vou ter que substituir esse x aqui onde tiver. 4x, então eu tenho 40 aqui de número de massa. 2x menos 2, 2 vezes 10 dá 20, menos 2 dá 18. Então eu tenho 18 prótons. Se o átomo está neutro, eu tenho 18 elétrons, então aqui eu tenho já um total de 36 partículas, tá certo? E o número de nêutrons é 22. 36 com 22, 58 partículas. E aí a gente assinala aqui, ó, a alternativa B de bola. E nós com isso chegamos ao final de mais uma resolução aqui no nosso canal, a resolução da lista dos modelos atômicos principais, os iniciais, tá certo? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, eu peço, por favor, que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações. Se você achou essa aula legal, por favor, clique aí no botão curtir, dê uma curtida nessa aula. Se você achou que essa aula foi boa para você, pode ser boa para algum amigo seu. Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder, na medida do possível, as suas dúvidas. Se você quiser conhecer todo o nosso trabalho, é só acessar o www.quimicadoamigo.com.br. Nesse site, a gente traz, além dessa, uma infinidade de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente. Além das listas, a
A gente tem um monte de artigos científicos que podem te auxiliar em trabalhos escolares, orientações de estudos, gabarito das listas, e a gente tem também lá a lista completa de aulas que você encontra no nosso canal. Todo o material do nosso site, como o material do nosso canal, 100% gratuito. Ou seja, para aprender química com qualidade, você só precisa de uma boa conexão. Beleza? Olha só, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou e comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau!